A semana começou com muita expectativa, na área econômica da transição de governo. Lula já está em Brasília para tentar destravar as negociações da PEC do estouro, como a gente vem falando aqui desde o comecinho do live, e começar a definir também a equipe de ministros. Sobre esse cenário econômico do país, a gente vai conversar agora ao vivo com Felipe Salto, que é secretário da Fazenda e Planejamento aqui de São Paulo. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a vocês, um prazer estar aqui na CNN. Secretário, o senhor chegou a entregar uma proposta de uma nova âncora fiscal para o vice-eleito Geraldo Alckmin. O que se deu a partir disso? Explica também para a gente como que funcionaria. Bom, primeiro dizer que o ex-governador, atual vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, com quem tem uma relação antiga, já nos conhecemos há muito tempo, ele me pediu sugestões, avaliações sobre o quadro fiscal, econômico, e como eu estudo esse tema já há bastante tempo, então formulei, com a ajuda de alguns economistas e intelectuais públicos, digamos assim, uma proposta, uma minuta de proposta de emenda à Constituição, mas que eventualmente também poderia ser um projeto de lei complementar, para tentar deslocar o centro do arcabouço fiscal, das regras fiscais, do teto de gastos para a dívida pública. Isso não significa que não vai haver um teto, uma regra para o comportamento dos gastos públicos, mas sim que essa regra para os gastos passaria a ser auxiliar nessa proposta que nós estamos pensando. Secretário, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu gostaria de saber se o senhor aceitaria ser ministro, caso fosse chamado. Olha, eu fico muito honrado de se cogitar essa possibilidade. Gosto muito do trabalho que eu tenho feito aqui na Secretaria da Fazenda de São Paulo, a convite do governador Rodrigo Garcia, e evidentemente que para os economistas, especialistas em contas públicas, que é o meu caso, é sempre uma oportunidade muito grande a gente poder dar colaborações para a discussão da agenda pública e, quando possível, dentro do setor público, né? É o caso agora da minha atuação, primeiro no Senado, na Instituição Fiscal Independente, e nesse momento na Secretaria da Fazenda. Eu vejo uma coisa positiva nesse momento, e é preciso registrar isso, que há muitos nomes sendo cogitados, né? Não só para a área econômica, mas para a área social, educação, infraestrutura, o que mostra que o novo governo vai ter, provavelmente, um poder de convocação, de atrair bons quadros, muito interessante. Acho que nós vamos ter aí uma oportunidade de se fazer boas coisas, né? Falando especificamente na área da política econômica e da política fiscal, particularmente, né, que o desafio é muito grande, também há um diagnóstico muito claro dos desafios que precisam ser suplantados. Basicamente, o primeiro deles é a questão da regra fiscal, o futuro do teto de gastos, como resolver esse nó górdio que foi dado a partir de uma regra fiscal que teve as suas vantagens, mas que se tornou um nó difícil de desatar, porque é uma regra muito rígida e que vem sendo sistematicamente descumprida. Agora, secretário, enquanto se mantém esse debate de como seria uma nova âncora fiscal, se incluiria na PEC ou não, aliados do presidente eleito Lula já falam, inclusive, em adotar uma proposta elaborada pelo senador Tasso Gereissati, que seria uma alternativa de 80 bilhões dentro do teto de gastos. O que você acha dessa proposta? Olha, você sabe que eu tive a oportunidade de trabalhar com o senador Tasso Gereissati em Brasília e, de fato, a proposta que ele apresentou, como é sempre aquilo que sai da lavra do gabinete do senador Tasso, muito bem feita. Eu acho que a ideia dos 80 bilhões ajuda bastante na trajetória da dívida, né? Porque se a gente pensar um gasto de 80 ou de 200, faz diferença. Esse ponto de partida faz diferença para toda a trajetória do endividamento. E para quem está nos vendo e ouvindo, é importante ter clareza que o principal desafio não é saber, olha, precisamos gastar um pouco mais agora no curto prazo ou não. Já há uma clareza, de parte a parte, de que é preciso ter um gasto social maior nesse começo. Agora, a pergunta que se coloca é como fazer com que a dívida pública fique equilibrada ao longo do tempo em relação à capacidade de geração de renda e riqueza, ou seja, a capacidade de pagamento do país, que normalmente é medida pelo Produto Interno Bruto.
Secretário, eu gostaria de saber também a avaliação do senhor sobre a possibilidade de indicação de Fernando Haddad para ministro da Fazenda, porque a gente acompanhou o Haddad numa conversa a pedido de Lula com os banqueiros em um evento aqui em São Paulo durante esta semana. Ele viajou agora também junto com Lula para articulações. Como é que o senhor vê essas movimentações? Acho que o nome do ex-prefeito Fernando Haddad, ex-ministro também, é um nome que carrega muita experiência. É alguém que vem também de uma trajetória acadêmica importante e, evidentemente, que esse governo vai ser um governo, a meu ver, de composição. O presidente Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, tem muita experiência. O Alckmin aqui em São Paulo, 4 vezes governador do estado, sempre teve equipes muito boas. A situação fiscal aqui de São Paulo, por exemplo, que nós vamos deixar para o governador eleito, Tarcísio, é bastante positiva. Nós vamos deixar a menor dívida pública líquida da série histórica, um caixa de mais de 30 bilhões. Então, quando a gente começa a ouvir os nomes que estão sendo cogitados, eu acho que isso é algo positivo, né? O Fernando Haddad tem uma experiência muito grande, foi prefeito de São Paulo, o orçamento de São Paulo, do município, né? Nós estamos falando de algo em torno de 60 bilhões de reais, né? Quase comparável a alguns países aí mundo afora. Então, acho que pode ser sim algo positivo. É preciso aguardar, porque nesse momento o presidente Lula tem uma série de colaboradores, a equipe de transição tem muitos nomes aí à disposição. Vejo o caso também do ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida, que é um economista admirado por todos, né, das novas gerações, das gerações mais antigas. Então, vamos aguardar para ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? Secretário, agora falando aqui de São Paulo, né, sobre esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa de aumentar o salário do governador eleito, né, em mais de 50%, né? Que o senhor acha disso? É prudente nesse momento um aumento bem acima da inflação? Deixa eu lhe dizer, eu logo de cara já te digo que sou a favor. Eu sou um fiscalista desde que me conheço por gente, né? Desde que saí da faculdade. Tenho 15 anos de experiência em análise das contas públicas, seja no setor privado, depois no setor público e também na academia, e sou a favor desse reajuste. Por quê? Porque o salário de uma parte da burocracia que carrega o Estado de São Paulo nas costas aqui, eu dou o exemplo dos auditores da Receita Estadual, é vinculado a essa medida. Aí você diz, mas é acima da inflação. Veja, eu fiz uma conta que mostra o seguinte: se nós pegarmos o primeiro teto que foi fixado, o primeiro subsídio do governador, lá em 2004, ele era um pouco acima de R$12 mil. Se nós corrigirmos pela inflação até a inflação de hoje, esse valor daria algo de quase R$37 mil. O que está sendo proposto lá na Assembleia, né, nesse chamado PLO 592, é um valor de 34 mil. Quer dizer, então, se a gente seleciona só o período recente, de 2019 para cá, de fato dá essa impressão, mas é uma impressão equivocada, de que seria acima da inflação. Não é. Na verdade, está repondo uma série de períodos aí em que o reajuste ficou abaixo, né? Ficou aquém, não é? Da variação da inflação. Agora, isso resolve o problema estrutural do chamado RH do Estado? Não resolve, mas é uma medida importante. Eu entendo que nós temos que avançar na direção da melhoria dos instrumentos de planejamento e gestão, e acho que essa medida pode colaborar para que o próximo governador, o governador eleito Tarcísio de Freitas, tenha tranquilidade em relação à gestão e à política de pessoal. Comece já com o pé direito, digamos assim. Secretário, voltando a essa PEC que Lula precisa, então, para começar a governar, para, segundo a equipe do governo, pagar pelo menos R$600 de Bolsa Família, que hoje é Auxílio Brasil para a população, a gente muito discutiu, inclusive nessa edição aqui do Live, sobre o governo que Lula pegou lá atrás e o governo que ele está pegando agora, né? Porque ele tem usado justamente os seus mandatos anteriores para justificar uma responsabilidade fiscal que ele teria ou terá agora. O senhor, como um analista, então, de contas públicas, dessa história política e fiscal aqui no país, como o senhor mesmo mencionou, como é que analisa aquilo que foi e aquilo que pode ser com o cenário atual? Olha, excelente pergunta, porque, de fato,
há uma certa tendência de dizer que o governo atual vai pegar uma terra arrasada. Não é bem assim. Houve, de fato, equívocos na política econômica, mas nós estamos com uma dívida pública bruta, falando agora do caso da União, que deve encerrar o ano em torno de 75% a 76% do PIB, pelas projeções atuais da Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal. É um nível bastante alto, mas mais baixo do que se projetava há algum tempo. Então, o ponto de partida não vai ser tão ruim. Claro que nós estamos com uma taxa real de juros, né, muito alta. Novamente, o Banco Central precisou elevar a taxa de juros para conter as pressões inflacionárias, mas se houver, desde logo, o anúncio de uma política fiscal que zele pela responsabilidade fiscal permanente, pelo respeito ao dinheiro público, pelas regras constitucionais e legais, pela lei de responsabilidade fiscal, eu entendo que nós vamos conseguir fazer com que o mercado entenda que vai haver, sim, compromisso com a solvência do Estado. Né? É disso que se trata, porque quando a gente fala de dívida pública, por que há essa preocupação com o mercado? Porque é o mercado que tem poupança para financiar o governo. Se o governo dá sinais de que vai ser fiscalmente responsável, que não vai gastar além das suas possibilidades, isso é visto desde já como positivo. E a taxa de juros pode até diminuir ao longo do tempo. Então, eu sou otimista nesse caso. Veja que desde o ministro Pedro Malan, em 1999, no governo Fernando Henrique, quando foram adotadas as chamadas metas de resultado primário, receita menos despesa, sem considerar o gasto com juro, essa política teve sucesso. O próprio governo Lula manteve esse padrão de responsabilidade fiscal e a dívida pública em relação ao PIB diminuiu. É possível repetir esse feito, né? Ter um comportamento para as contas públicas que não impeça a execução de políticas que são muito importantes, mas que também não caia na armadilha de não zelar pela responsabilidade com o dinheiro público, pela responsabilidade fiscal, que está, evidentemente, muito bem marcada, né, na nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88, e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que, aliás, completou 22 anos em maio de 2022. A gente conversou com o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Felipe Salto. Secretário, muito obrigada, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, bom dia a todos.